Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós falamos sobre Maio Amarelo e a prevenção aos acidentes de trânsito. Segundo dados do IPEA, mais de 45 mil vidas são perdidas todos os anos no trânsito brasileiro. Isso equivale a um prejuízo de 50 bilhões de reais. E para falar sobre esse assunto, nós hoje vamos dividir Observações em duas partes. As duas primeiras, nós vamos conversar aqui com a cabo Luciana Nogueira, do Corpo de Bombeiros aqui de Itaúna. E a segunda parte, nós vamos conversar com a Cíntia Valadares, ela que é gerente de trânsito aqui da nossa cidade. Bom, cabo Luciana, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa campanha que é importantíssima, porém a prevenção não é só no mês de maio, né? Sim, boa noite, Henrique, boa noite, pessoal de casa. Bom, cabo Luciana, eu começo o programa te perguntando como que você avalia o atual cenário dos acidentes de trânsito. Hoje é uma das causas de mortes que mais acomete os brasileiros, né? Sim, o Brasil, Itaúna, o Brasil, o mundo de forma geral, ele vem crescendo de uma maneira muito rápida, né? Então, a frota de veículos está aumentando, as cidades estão ficando cada vez mais populosas, então o índice de ocorrências acaba sendo proporcional a esse aumento da população, ao aumento da frota de veículos, porque mais veículos nas ruas, mais pessoas nas ruas, o índice tende a aumentar. Bom, e quando a gente fala em acidentes de trânsito, eles ocorrem em sua maioria por quais motivos? Então, em se tratando de acidentes de trânsito, nós temos 3 erros que podem ser os principais responsáveis, que são a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é talvez um dos maiores riscos, né? Que é quando a pessoa ela sabe o que é o correto a fazer, ela tem o discernimento de quais são as legislações, de quais são as regras, mas ela opta por fazer o que é incorreto. Um exemplo disso é a pessoa que faz uma ultrapassagem no local proibido, a pessoa que passa num sinal vermelho, às vezes aquele assim é rapidinho, vai dar tempo e acaba ocasionando um acidente. A negligência, como o nome mesmo já diz, é o ato de negligenciar algum cuidado. Como exemplo, eu posso citar a pessoa que sabe que o pneu não está em condição, o pneu já está gasto, está careca, e ela opta por continuar conduzindo o veículo com essa falta de manutenção dos pneus, ou a pessoa que sabe que às vezes está com um defeito no freio do carro e continua dirigindo o carro, pensando assim, um dia eu vou levar no mecânico, um dia eu vou arrumar. Isso tudo são situações de negligência. E por terceiro, a gente tem a questão da imperícia, que é quando a pessoa ela não tem uma habilidade ou ela não tem um conhecimento específico e isso acaba ocasionando alguma situação de risco. Por exemplo, quando numa situação de aquaplanagem, que às vezes a pessoa não sabe direito como conduzir, como sair dessa situação de risco, pode acabar acarretando um acidente. Bom, cabo Luciana, e com relação também à imprudência que você tem dito, a gente tem visto que isso tem acontecido com uma certa frequência, principalmente aqui em Itaúna. Quais são as infrações que vocês veem no dia a dia ao ir socorrer alguma ocorrência que isso tem acontecido e que às vezes faz muitas vítimas? Então, é meio complicado a gente dizer a situação de imprudência que o motorista se colocou, porque a gente chega no momento que o acidente ele já aconteceu, né? Então, assim, infelizmente a gente chega no momento da crise, que é para tentar remediar. Mas sinais que a gente vê muito de imprudência, eu como motorista, talvez você, outros, essas questões de negligenciar a sinalização de trânsito, tentar atravessar na linha férrea, sendo que o trem está vindo, às vezes para ganhar um pouco mais de tempo a pessoa tenta atravessar, acaba acontecendo algum acidente, o desrespeito com os limites de velocidade também, consumo de bebida alcoólica em direção. São os fatores que a gente mais observa. Agora, o que a gente também tem visto, ainda mais nesse mundo tão tecnológico, né, muitas pessoas que às vezes estão ali em cima de uma moto, estão ali dirigindo um carro, estão dirigindo ali um caminhão ou até mesmo um ônibus, estão ali com o celular na mão enquanto ali dirigindo, ou seja, está dirigindo, está mexendo com o celular. E isso com certeza também tem feito os números aumentarem, né? Sim, e tem se tornado assim, até uma questão de problema mundial, né? A gente está vivendo num mundo que é muito tecnológico, que evoluiu, a questão da tecnologia evoluiu muito rápido e essa tecnologia, ela cobra muito respostas imediatas, ela cobra um posicionamento muito rápido, então
A gente está sempre muito acelerado, às vezes o motorista está ali se dirigindo ao trabalho, mas já está pensando no que tem que fazer quando chegar ao trabalho, chega no trabalho já está pensando o que tem que fazer no horário de almoço. Então essa resposta imediata de tudo, às vezes o motorista ele perde essa concentração no momento ali presente em que ele está dirigindo e chega uma mensagem ele quer ver porque já quer se antecipar alguma coisa que vai acontecer. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que durante esse momento que o motorista ele pega o celular, seja para enviar uma mensagem, seja para ler uma mensagem, isso aumenta em 400% o risco de um acidente. Isso porque durante esse momento o motorista ele perde a capacidade de visão 360 graus, que o carro proporciona através do vidro dianteiro, dos retrovisores. E tem um estudo, inclusive, que fala que durante o trajeto de 80 km por hora, um motorista que para mandar uma mensagem ou ler uma mensagem em 80 km por hora, ele percorre 100 metros, que é uma distância razoável, muito grande. Pode acontecer um imprevisto durante esses 100 metros. E estudo também comprova que durante esse período que o motorista ele para olhar o celular, ele tem 3 segundos a mais de lentidão para reagir a algum imprevisto que aconteça durante o trajeto. Agora, outra questão também é a alta velocidade, né? E está altamente ligado a isso que você acabou de falar, né? Essa pressa para chegar nos lugares, essa velocidade para poder responder um áudio de WhatsApp, até o áudio de WhatsApp hoje ele é mais acelerado. Então, assim, esse imediatismo, até mesmo essa questão da pressa, com aquele pisão ali no acelerador, para chegar mais cedo nos compromissos, nas obrigações do dia a dia, e isso também acaba acarretando nessa ocorrência de acidentes, que muitas pessoas às vezes negligenciam, né, Cabo Luciano? As pessoas às vezes falam assim, eu vou para ali rapidinho, não vai acontecer nada, mas às vezes na esquina da sua casa pode acontecer um acidente que você não estava esperando, né? Sim, exatamente. E essa questão da velocidade, a gente entende que todo mundo hoje está nesse ritmo mesmo, mais acelerado, é essa questão da cobrança, do imediatismo mesmo. Mas a questão da velocidade, a gente tem que tentar se prevenir, sair de casa um pouquinho mais cedo, já pensando nesses contratempos que a gente pode vir a encontrar no meio do caminho, porque durante esse período que o motorista ele acelera, pode ser que aconteça, por mais que seja um caminho que ele está habituado a fazer, pode ser que naquele dia tem alguma coisa, alguma obra acontecendo, pode ser que aconteça algum imprevisto, pode ser que tem uma situação adversa, um animal que cruza à frente desse motorista. Então a gente não pode ter essa confiança só na minha direção. Eu sou um bom motorista, eu tenho uma boa capacidade. A gente não pode confiar só nisso, a gente tem que estar sempre atento aos imprevistos. Vale lembrar que, por falar em imprevisto, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aí já pegou estradas várias vezes e é muito comum a gente ver nas estradas e também dentro das cidades, seja rodovias, seja estradas rurais ou até mesmo dentro da cidade, carros ali que às vezes estragam, né? Às vezes um pneu que fura ou então o que mostra mesmo às vezes uma falta de manutenção naquele veículo, pneus carecas que a gente vê muitas pessoas aí, né? A gente sabe que o pneu hoje em dia está um pouquinho caro, então as pessoas acabam negligenciando isso. Então, tudo isso faz com que as pessoas possam parar no meio de uma estrada, de uma rodovia, até mesmo na cidade, e provocar mais acidentes, né? Sim, exatamente. Agora, Cabo Luciana, outra questão também que a gente tem visto bastante dentro das cidades, você até pincelou um pouco sobre isso, é a questão da sinalização. Muitas pessoas saem da autoescola, mas às vezes não praticam aquilo que aprendeu dentro da autoescola no dia a dia no trânsito. Como que deve ser isso, essa questão da sinalização? É algo que, se realmente for seguido à risca, diminui muito a questão de acidentes, né? Sim, com certeza. Principalmente e especialmente as paradas obrigatórias, onde a gente vê muitas situações de acidente porque a pessoa não respeitou aquela sinalização ali. Às vezes é 2 segundinhos que a pessoa vai parar, vai olhar para os lados para ver, conferir que realmente não está vindo nenhum outro veículo para poder seguir seu caminho. Agora, uma outra questão que a gente tem visto também é que hoje está na moda andar de bicicleta. As pessoas redescobriram a bicicleta e quem anda de bicicleta também precisa ficar atento. Infelizmente, nós moramos aqui no interior de Minas, não são cidades aí que tem, né, a popularização das ciclovias, então acaba que muitas vezes o ciclista entra na contramão, às vezes o ciclista não sabe nem a noção de trânsito e isso precisa, né? Sim, o ciclista, ele é uma das partes mais frágeis do trânsito, né?
Primeiro são os pedestres e posteriormente os ciclistas. Mas os ciclistas eles estão na categoria dos condutores de veículo. Eles devem permanecer na mesma faixa de direção, seguindo o mesmo fluxo dos veículos. É importante para os condutores, ao avistar um ciclista, manter a distância que é previamente estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1,5 m entre o carro e o ciclista, que é uma distância de segurança. E o ciclista ele tem que estar atento ao trânsito também. Ele não pode confiar que aquele famoso, ele está me vendo, né? Ele não é doido, né? Ele está me vendo. Exatamente. Ele, como uma das partes mais frágeis, ele tanto tem que prezar pelo pedestre, que é, de fato, a parte mais frágil do trânsito, mas ele tem que prezar pela própria segurança também. Então, na dúvida, é melhor não querer brigar, né, vamos dizer assim, contra os veículos. Como diz, os menores cessam para os maiores, né? Exatamente. Ok, Cabo Luciano, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem usa o SUS tem direitos previstos em uma carta. Afinal, para que a gente possa cobrar, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? Você sabe quais são os seus? Deixa que eu te conto. Quais são os direitos do usuário do SUS? O primeiro deles é o de ser atendido com organização. Todo mundo tem que ter acesso aos postos de saúde. E quem estiver em estado grave deve ser atendido primeiro, claro. Todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade, estando perto de seus familiares, com direito à ajuda para aliviar a dor. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver seu prontuário. O paciente é livre para permitir ou não qualquer procedimento. Mas nunca minta sobre seu estado de saúde e sempre trate com respeito os profissionais. Só assim, garantindo que todos estejam empenhados em cumprir sua parte, que a saúde pública consegue atender a todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família.
Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Ministério da Saúde. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e a prevenção aos acidentes de trânsito. Bom, Cabo Luciano, agora a gente vai falar sobre os principais cuidados que as pessoas devem ter ao utilizar o trânsito. Utilizar o trânsito, como a gente sabe, não tem como não utilizar, é diariamente. Ao você sair da sua casa, você já está usando o trânsito. Então, qual que é o seu recado aí para pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas e por aí vai? Exatamente, Henrique. Muito bem lembrado, né? Às vezes, quando a gente fala em trânsito, as pessoas pensam que são só os veículos automotores, quando, na verdade, qualquer um que sai de casa, seja para ir para o seu trabalho, para a escola, para ir numa padaria, que seja, naquele momento a pessoa está fazendo parte do trânsito. Então, é preciso ter os cuidados necessários, tanto quem está atrás da direção, quem está atrás de um volante, quem está pilotando uma moto e quem está no trânsito, integrando o trânsito como pedestre. Então, uma situação que às vezes a gente vê muito, por mais que seja necessário que os motoristas eles tenham a consciência de respeitar a faixa de pedestre, é preciso que o pedestre também, ele não pense que só porque tem a faixa, ele já vai logo pisando na faixa e atravessando a rua. É preciso ele parar, olhar e ter a noção de que o motorista realmente está visualizando ele e vai parar para ele. Porque, infelizmente, a gente, no Brasil, em Itaúna, em outras cidades, não tem tanta essa cultura de respeitar a faixa de pedestre. Então, o principal, o pedestre, ele vai atravessar, mesmo que seja na faixa, pare, olhe para o motorista e veja que o motorista realmente está avistando ele e vai parar para ele. Aí sim ele pode fazer a travessia de maneira segura. Com relação também aos motoristas, ter paciência também, porque afinal todos nós somos pedestres, né? Exatamente. Em algum momento todos nós vamos ser pedestres, né? Então, assim, são poucos segundos. É ter essa paciência de esperar a pessoa atravessar em segurança, vão ser poucos segundos ali para ele poder continuar o trajeto dele. Agora, esses poucos segundos também a gente vai falar de semáforos. O que tem de acidente de trânsito que acontece em cruzamento porque a pessoa não obedeceu ali o sinal vermelho, né, aquele já sinal laranja, alertando que tem que parar. Ao invés disso, o brasileiro entende de uma outra forma. No mundo inteiro, o laranjado é justamente para poder atenção para parar. Não, no Brasil é atenção porque eu tenho que correr e passar antes do vermelho chegar. Vocês também percebem isso? Sim, é o que a gente falou mais cedo sobre o imediatismo, né? Todo mundo quer ganhar aqueles segundinhos, mas às vezes nessa ânsia de ganhar o segundinho acaba acontecendo algum acidente e pode ser que aquele segundinho vai se tornar muitos minutos de dor de cabeça.
Bom, Cabo Luciano, agora a gente vai falar uma questão que, assim, hoje em dia tem muitas motocicletas, tanto aqui em Itaúna, na nossa região e por aí vai. Em Minas Gerais o pessoal gosta de moto até mesmo por conta do dia a dia e do fácil acesso também. Como que esse acesso facilitado a uma motocicleta, seja um carro também seminovo, né, um carro normal como um todo, 0 km, como que você acha que esse fácil acesso tem contribuído para esse aumento nos acidentes de trânsito? Então, eu atribuo até uma outra questão, que é o crescimento das cidades. Antigamente era muito comum, né, a cidade pequena, as pessoas trabalhavam ali próximo de casa e ficavam naquela mesma empresa por anos. A cidade foi crescendo, foi polarizando mais, então assim, as pessoas às vezes hoje precisam fazer um deslocamento maior, seja de um bairro até o outro, ou às vezes até trabalham numa cidade vizinha. E por uma questão de mobilidade, por uma questão de logística, às vezes acaba optando por um veículo individual. Então isso tudo aumenta a frota de veículos, que é uma das questões que aumenta a proporção de acidentes, de ocorrências, mas também aumenta a capacidade das pessoas acessarem um outro veículo, às vezes por tentativa de economia, seja de economia financeira, seja de economia de combustível. De tempo, né? De tempo, porque moto também é muito prática, é muito ágil. Fácil de estacionar. De um congestionamento, é fácil de estacionar. Então isso tudo contribui muito para esse acesso das pessoas. Bom, agora a gente vai falar sobre segurança. Muitas vezes eu vejo aí motociclistas usando aqueles capacetes piruzinhos com viseira levantada, até mesmo aqueles normais, ou às vezes motociclista utilizando ali bermuda, chinelo para poder pilotar a moto. No caso dos carros, ônibus, caminhões, por aí vai. Vários motoristas sem cinto de segurança, passageiros também sem cinto. Comenta pra gente, você que atende aí essas ocorrências de trânsito, quando acontece, o que agrava no acidente quando a pessoa não está usando esses equipamentos de segurança do jeito que deveria usar? Então, o Código de Trânsito, né, brasileiro, ele já veda algumas situações. Como você citou, né, conduzir motocicleta de chinelo é uma das situações que é vetado, exatamente por esse risco de acontecer um acidente. Alguns padrões de capacete também não são permitidos, exatamente por não oferecerem a segurança adequada para os motoristas. E todos esses itens de medidas de segurança que você citou caberiam tanto na situação da imprudência quanto da negligência, porque muitas das vezes a pessoa ela sabe que é necessário fazer o uso, mas ela negligencia essa ação. Como o cinto de segurança, por exemplo. O capacete até que na nossa região é mais aceito, mas cinto de segurança ainda é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade, especialmente quem senta no banco traseiro, que acha que às vezes só quem está no banco dianteiro que tem essa necessidade, e não é assim, não é bem por aí, né? E então, assim, é necessário a pessoa não negligenciar o uso desses equipamentos, porque também, como eu disse, cairia na questão da imprudência, né? Ninguém sai de casa pensando que vai passar por um acidente, ninguém quer isso. Mas se ela já assume esse risco de não estar usando um cinto de segurança, de não estar usando um capacete, ela está cometendo a imprudência, porque são ferramentas muito importantes para reduzir tanto a gravidade de lesão, como às vezes, em alguns casos, até mesmo de evitar o óbito. Vale ressaltar que muitas pessoas andam ali com crianças dentro do carro, seja na frente, né? Eu já vi pessoas dirigindo ali com o pai mesmo com o volante e a criança no colo ali, e sem cinto, sem nada. Então vale ressaltar, e animais também, cães, né? Hoje é muito comum cães, gatos estão andando no carro aí. Vale ressaltar que numa freada brusca, esses seres, né, sejam crianças, sejam os animais ali, são arremessados para o para-brisa ou então contra o corpo de quem está dirigindo ou quem está na frente, ou seja, um acidente que poderia ser evitado ocorre dentro do próprio carro por conta disso, né? Exatamente. Especialmente o cinto de segurança, ele foi pensado no intuito de impedir a ejeção da pessoa para fora do veículo. Essa ejeção é um dos maiores causadores de óbito nos acidentes de trânsito, mas ele também impede essa colisão da pessoa que está dentro do veículo contra a própria estrutura que está em volta dela, o que poderia causar outras lesões graves também, como uma contusão do tórax, do motorista, no caso, ele pode bater o tórax com o volante. E especialmente, você falou a questão das crianças, é importante também lembrar do uso da cadeirinha
do bebê conforto, cada qual com a faixa etária da criança, né? De acordo com a estatura também, que é importante lembrar disso. Então, assim, cada criança, de acordo com a sua estatura, de acordo com a sua faixa etária, usar o mecanismo adequado para a sua proteção. Porque no caso de um acidente, de uma colisão, ela vai fazer exatamente o que você disse mais cedo. Ela vai ser projetada contra o assento da frente, ela vai ser projetada contra a pessoa que estiver na frente, ou às vezes ela até vai chegar a bater no para-brisa, dependendo da velocidade que esse veículo estiver. Bom, e vale ressaltar também outra questão que acontece e muito, principalmente em festas, né? Final de semana, então, todo boletim de ocorrência que chega aqui na TV Cidade, nas rádios, é o seguinte: motorista foi apreendido embriagado, o carro foi levado ao pátio do Detran. Então, assim, o que a gente tem de pessoas que dirigem, nem que seja poucas ml ali de álcool. Vale ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro veda qualquer tipo de consumo disso e pior, hoje em dia com o tráfico de drogas do jeito que está, com o consumo de drogas exacerbado do jeito que nós estamos, muitas pessoas também usam o veículo ou saem para dirigir embriagadas ou então sob efeitos psicoativos. Como que isso também tem atrapalhado essa prevenção ao trânsito? Então, tanto as drogas ilícitas quanto a bebida alcoólica, ela vai prejudicar a capacidade psicomotora do motorista. Então, após fazer o uso, seja de qualquer substância dessas, ele vai ter uma capacidade cognitiva um pouco reduzida. Isso vai interferir de modo a ele não ter uma resposta rápida e efetiva diante de um imprevisto. Ele vai ter uma lentidão, né? Porque para ele, muitas das vezes, a capacidade psicomotora sendo reduzida, ele vai ter uma percepção de que as coisas estão acontecendo numa velocidade diferente da que realmente está acontecendo. Além disso, também pode ser que aconteça de influenciar também nos sentidos da pessoa. Pode causar sonolência, pode causar um instinto de agressividade, e isso ser refletido no trânsito, é onde a gente vê, às vezes, muita situação de brigas, que começa, às vezes, por uma fechada no trânsito, aquilo evolui para alguma briga e toma uma proporção muito maior. Ele vai ter uma dificuldade de resposta, né, como eu disse. Então, por exemplo, um animal que cruzar a frente do veículo, ele não vai ter a mesma capacidade de reagir, de analisar a situação e reagir de maneira efetiva, podendo ser que ele perca a velocidade, perca o controle desse veículo e pode causar um acidente grave a si mesmo ou a outros. Bom, nosso tempo está acabando. Cabo Luciana, qual que é a sua mensagem final para que a população se conscientize e melhore aí a sua postura no trânsito? Então, nós, enquanto motoristas, né, o que a gente aprende na autoescola é aquela formulazinha básica, né, o maior cuidando do menor e assim vai, né, porque se o menor está ali, por exemplo, um pedestre no caminhão, é uma luta muito injusta, né? Então a gente tem que fazer valer isso mesmo no trânsito, tentar, a gente sabe que hoje em dia é difícil, a vida tá corrida para todo mundo, mas é tentar sair um pouquinho mais cedo de casa para não ter que ficar correndo sempre contra o tempo, né? Se preparando para algum contratempo que possa acontecer e fazer valer o slogan também, que é da campanha Maio Amarelo desse ano, né? Que está comemorando 10 anos, que é no trânsito, escolha a vida. Tá certo, Cabo Luciana. Obrigado pela sua participação e volte mais vezes. Obrigada pelo convite. Bom, e o Observações a gente não termina aqui, viu? Você vai ficar aí paradinho, daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco quem vai estar comigo é a Cíntia Valadares, gerente de trânsito aqui de Itaúna, e vai falar um pouco sobre as mudanças recentes que aconteceram no trânsito aqui da cidade, visando justamente diminuir os acidentes de trânsito que acontecem aqui no município. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Reurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Reurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca, mas primeiro a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações, que agora recebe a Cíntia Valadares, ela que é gerente de trânsito aqui de Itaúna e vem ao nosso programa falar sobre como está o cenário do trânsito aqui na nossa cidade. Bom, Cíntia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar dessa importante campanha que é o Maio Amarelo, que a gente sabe que não é só no mês de maio que é a prevenção, mas que nesse mês é mais reforçada, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de segurança, é sempre bom falar desse cenário, né, que ele é tão diário para todo mundo, que é o trânsito, que são as vias públicas, e é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Bom, Cíntia, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, essa parte do programa, aliás, como que você tem visto essa questão do trânsito aqui na nossa cidade? O que gera sistematicamente os acidentes aqui no município pela visão da gerência de trânsito? Se vocês bem observarem, as nossas ruas, na maioria delas, elas estão muito bem sinalizadas, né? Elas estão asfaltadas. A grande maioria dos acidentes, eles ocorrem por imprudência das pessoas, pela desobediência ao Código de Trânsito brasileiro, infelizmente.
Bom, e os índices de Itaúna aqui, eles são altos, infelizmente, né? E por isso medidas foram tomadas recentemente pela Prefeitura e automaticamente pela Gerência de Trânsito. Explica pra gente o que foi colocado. Muita gente vai falar assim, mas colocou radar na cidade. Não é só radar que foi colocado, né? Foi sinalização em várias ruas, foi asfaltamento de diversas vias também para melhorar o tráfego, o tráfego como um todo. Então explica pra gente o que foi feito para minimizar, cair esses acidentes de trânsito aqui no município. Na verdade, todas essas ações, elas fazem parte de um conjunto de ações coordenadas entre si para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar a condição de segurança das pessoas. O radar é mais uma delas. Vocês podem observar que nós implantamos e estamos implantando faixas elevadas, melhorando a condição de rampa, de acessibilidade. Isso tudo faz parte de um conjunto. A sinalização, né, ela tem que estar operante, e o radar, ele vem contribuir para a gente conseguir minimizar e mitigar esses quase acidentes, esses acidentes e principalmente a velocidade. Bom, eu tenho ouvido por aí que o pessoal tem criticado muito, mas a prefeitura vai multar, o pessoal vai querer notificar a gente e tudo mais, mas uma vez que se a conscientização não está adiantando, se a fiscalização através da polícia não está resolvendo também, é uma forma também de ensinar esse motorista como andar no dia a dia, não é isso? Uma vez que o trânsito é municipalizado, que é o caso da nossa cidade, a municipalização ela ocorreu em 2017. Para 2018. Nós entramos com o processo e municipalizou em 2018. Desde que municipalizou, nós precisamos também prestar contas. Então, a gente passa a fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui em Itaúna, tem um órgão instituído por lei, que é a Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte. E esse órgão ele tem que prestar conta ao governo estadual, ao governo federal, em relação a esses números de acidentes, essa frota de veículos circulante. Nós temos uma população de quase 100 mil habitantes e uma frota circulante de quase 70 mil veículos. São muitos veículos numa cidade. Então, nós precisamos organizar essa cidade. Nós estamos na segunda década mundial contra mortes e acidentes de trânsito. Um dos princípios dessa década é reduzir para zero o número de mortos no trânsito. Esse é o desafio de todo gestor de trânsito. Reduzir para zero essa estatística. Nós não podemos continuar permitindo que pessoas na sua fase melhor da vida, fase que deveriam estar estudando, trabalhando, produzindo e reproduzindo, morram. Então, é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, algumas pessoas, elas só se atentam para uma sinalização se aquilo causar algum prejuízo. Por isso, a instalação dos radares. A velocidade estava tão grande nesses pontos onde foram instalados os radares, que eu não posso esperar que o acidente aconteça. É uma medida, acreditem, é uma medida preventiva. E como que foi feito o estudo para a instalação desses radares? Foram nos lugares onde realmente tinha o maior registro de acidentes? Ou a população mesmo falava, olha, aqui o pessoal tá correndo demais, tem que colocar um quebra-mola, ou então um semáforo, ou então um radar? Como que foi isso? Diariamente, a gente trabalha na rua e vai pesquisando. E tem os registros de ocorrências, de acidentes, de mortes, e onde nós tivemos esses registros de ocorrência, mas, e por último, é gradativo. Primeiro a gente vê o registro de ocorrências, de se houve algum caso fatal naquele local, mas as observações, contagens volumétricas de veículos, isso contribui. Depois dessa contagem volumétrica, e a gente analisa os pontos e instala o equipamento.
Bom, e com relação a um dos fatores que mais interfere no trânsito, Cíntia, é a questão da mobilidade urbana. Nós estamos vendo aí, né, tanto o Ministério do Planejamento, lá em Brasília, né, aqui também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tanto do Estado quanto aqui também de Itaúna, estão preocupados com essa questão da mobilidade urbana, que é um dos desafios para o próximo século e também ao longo desse século XXI que a gente está vivendo. Hoje, como que você tem visto essa questão da mobilidade urbana, né, no bloco anterior, até a Cabo Luciana tinha dito isso, que aumentou demais a população, aumentou também o número de veículos, tem cidades que às vezes tem mais veículo do que propriamente pessoas, né? Então, como que você percebe esse desafio da mobilidade urbana para os próximos anos? Eu costumo falar que a gente mora numa cidade muito bacana. Aqui em Itaúna foi aprovada uma lei, a 5.439, que fala do plano de mobilidade urbana para a cidade. As diretrizes já foram aprovadas. Agora nós temos que estabelecer um plano de ação, gradativamente também, um plano de ação para atender todos esses quesitos que envolvem a mobilidade urbana, relacionado a trânsito e a transporte urbano também. Então, nós estamos à frente de vários outros municípios, né, de muitos outros, considerando os 853 municípios, nós estamos à frente. Nós já temos as diretrizes aprovadas. Isso aconteceu em 2019. De lá para cá, vocês já observaram que a nossa malha asfáltica aumentou. Nós temos aí quase de 120 quilômetros de asfalto aplicado. É muita coisa, né? Nós temos um plano para o transporte público, que esse projeto ele até já estava em andamento antes da pandemia, e a intenção é dar continuidade nele agora. Nós temos um cuidado especial, né, com as novas calçadas e os novos passeios, né? A ideia é trazer espaços mais apropriados para o pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito. Nós temos um projeto de instalação de ciclofaixas e ciclovias, né, nessas novas ruas asfaltadas, apesar de considerar que às vezes pela própria estrutura geográfica da cidade é difícil, mas nós já temos os projetos prontos, vamos aplicar, se Deus quiser, até 2024 a gente consegue. E então está tudo em andamento, dentro do que prevê esse plano de mobilidade, que é uma exigência dessa década mundial para os municípios que estão inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. A gente está dentro do plano, as coisas estão a caminho. Bom, Cíntia, não adianta também ter todo esse tipo de mobilização, seja a campanha Maio Amarelo, a cidade, né, asfaltar as ruas, se não houver também a consciência da população, que precisa andar mais devagar. Nós temos aí o Faixa Azul também, que ajuda a dar mais mobilidade e mais oportunidade para que as pessoas possam estacionar ao longo do dia, mas assim, tem que ter conscientização, né? Com certeza. Às vezes é preciso refletir, e o mês de maio, para nós, do trânsito, ele é justamente para essa reflexão sobre o comportamento humano. O que nós precisamos fazer para a gente melhorar essa condição de sair da porta para fora e ter um comportamento mais seguro, mais condizente, mais coerente com o que a gente quer. Porque a escolha é para a vida. O número de pessoas que frequentam uma academia é altíssimo. E durante a semana elas fazem atividade física, elas têm uma alimentação sensacional e no final de semana bebe e dirige. Então tem uma incoerência com o pensamento, né? Você quer viver, você escolhe a vida, você quer viver. Vai para a academia, se alimenta bem e no final de semana ingere bebida alcoólica, dirige, né? Às vezes eu fico observando, né, os pais, né, quando um filho tem uma febre, eles quase enlouquecem, mas é capaz
de ir numa festa, ingerir bebida alcoólica, colocar a família inteira dentro do carro e voltar para casa. E sem cinto, sem nada, né? Às vezes até sem cinto. Então isso é muito incoerente. É esse comportamento que precisa ser mudado. E tem muito tempo que que a gente discute sobre isso. Você vai nos seminários, nas conferências, e isso é discutido paulatinamente. As pessoas precisam mudar o comportamento, né? E escolher realmente a vida. Isso que falta. Ok, Cíntia, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem as considerações finais. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Reurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Reurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele.
você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona, como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e a prevenção ao trânsito. Bom, Cíntia, a gente vai falar agora como a campanha Maio Amarelo tem sido desenvolvida aqui em Itaúna. Como que a gerência de trânsito tem feito isso aí? Claro, com parceria com a Secretaria de Educação, com planejamento urbano, como tem sido feito? Para esse ano, nós escolhemos simular uma mini cidade para as crianças. E a abertura, do Maio Amarelo para nós ocorreu na última quarta-feira, dia 17, e na Praça da Estação. Amanhã é o último dia dessa atividade. Nós montamos lá na Praça da Estação um mini circuito, tentando replicar tudo que tem nas vias públicas, nas mini vias para as crianças. E tem sido bastante... tem feito bastante sucesso entre as crianças. Elas estão obedecendo lá o semáforo, obedecendo a parada obrigatória, atravessando na faixa, e vivenciando situações do dia a dia, das vias públicas nesse local. Essa é a nossa primeira ação. Nós ainda faremos algumas palestras e uma simulação de acidente, que vai ser o encerramento da nossa campanha. Mas a Diretoria de Trânsito aqui de Itaúna, ela tenta cumprir o calendário do Senatran. Nós temos um calendário anual com temas mensais para trabalhar a educação no trânsito. E a Diretoria de Trânsito daqui de Itaúna, a gente tenta manter esse calendário. Então, não é só no mês de maio, não é só hoje, é para que as pessoas acompanhem, e reflitam durante sobre todo essa o questão. ano. Sobre essa Agora, sobre isso que você disse, é até importante a gente falar, porque não adianta também a gerência de trânsito, a prefeitura fazer essa conscientização com as crianças, se o comportamento dos pais ao volante com a criança no carro não condizer com isso, Exatamente. O que arrasta são os exemplos. Então, a gente faz um apelo para os pais, para continuarem dando bons exemplos para as crianças, porque elas estão vendo certo lá. Nesse circuito, após elas terminarem o circuito, elas ganham uma carteirinha de habilitação. A gente fala sobre as principais infrações, que é excesso de velocidade, o uso do celular ao volante e a ingestão de bebida alcoólica, e a direção. A gente trabalha esses temas com as crianças antes. Eles assistem uma apresentação de teatro antes de fazer o circuito e eles estão saindo de lá bem animados, bem nutridos daquele conteúdo. Internalizados aí com o tema. Bom, Cíntia, e agora a gente vai falar sobre a questão também que, à medida que a população vai crescendo, à medida que também vai chegando novos carros, novos veículos, novos modelos, a questão também da malha
né, viária tem que aumentar também para comportar todo esse trânsito, porque à medida que vai afunilando, não tem como não evitar acidentes. Como que hoje Itaúna tem um planejamento, se é que existe esse planejamento a médio e longo prazo para comportar novas populações, ou seja, novas pessoas que ou vêm morar aqui ou que nasçam aqui na cidade, e também aqui, os novos motoristas que estão por vir? Você tem toda a razão. Os empreendimentos, eles estão acontecendo, eles estão chegando, né? Mais hipermercados, supermercados, né? Mais polos geradores de tráfego, mais veículos, mais pessoas. Como eu disse anteriormente, é o grande desafio do gestor da Secretaria de Regulação Urbana, que envolve todo esse aparato, inclusive o trânsito. Itaúna não é uma cidade planejada, né? Nós temos calçadas estreitas, às vezes calçadas que você não consegue, nenhum pedestre consegue transitar nela, né? De tão estreita. Nos locais onde é possível, né, nos novos loteamentos, já tem um plano diferente do que a gente vê aqui no centro, por exemplo. Onde está pronto, cabe a nós, né, da regulação urbana, apenas adaptar. Porque não tem como sair quebrando prédios e casas, né? Cabe só adaptar. Então, para os novos empreendimentos, tem toda uma legislação, né, já prevendo calçadas mais largas, ruas mais largas, para acomodar esses novos veículos, né, essas novas pessoas que chegam na cidade. E adaptar nos outros locais onde não tem jeito de fazer a mudança. Agora, também tem que ser uma mudança de paradigma a questão do uso do carro, né? A gente está vendo aí que à medida que os tempos vão passando, o aquecimento global está aumentando demais e as pessoas estão incentivando também o uso ali de veículos que não poluem, seja veículos elétricos, sejam bicicletas, a questão também do andar mais também, o caminhar, e a questão também que muita gente critica, que é a questão do transporte coletivo. Muitas vezes o transporte coletivo não passa no horário que eu preciso. Então, como que é esse estudo que vocês veem também em questão que está diretamente ligada, trânsito e meio ambiente? Exatamente. O nosso intuito é incentivar o transporte público mesmo. Por isso, como eu te falei, antes da pandemia, nós tínhamos iniciado uma discussão a respeito de um programa de integração, de um sistema de integração de veículos, onde todo o transporte público chegasse ali e dali fosse destinado aos bairros. Tivemos que parar com o projeto por causa da pandemia, mas retomamos agora essa discussão e eu acho que pelo menos, né, é a nossa ideia, é a ideia, né, do gestor, do prefeito, que a gente implante esse sistema de integração, incentivando a população a usar o transporte público, que esse é o caminho, né? Exatamente. Que vai favorecer o meio ambiente, que vai favorecer a melhor fluidez nas vias. Bom, Cíntia, o nosso tempo está acabando. Qual que é a sua mensagem final para o nosso público sobre a conscientização ao Maio Amarelo e, claro, né, a esse perigo que é hoje em dia o trânsito brasileiro? Mais uma vez eu vou falar do tema. No trânsito, escolha a vida, né? Escolha obedecer à legislação, escolha dirigir somente se não estiver muito cansado, né? Jamais após ingerir bebida alcoólica. Escolha uma vida tranquila, uma vida feliz, com educação, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Se a gente estiver junto por um tema comum, a gente vai mais longe, né? Então nós precisamos de união e de que as pessoas acatem mesmo esse tema. Escolha a vida, sempre. Bom, Cíntia, e quem está nos assistindo e precisa de algum tipo de serviço lá da Gerência de Trânsito, como que pode acessar vocês? A sede do trânsito fica na Avenida São João, 3260, né, e funciona de 7 da manhã às 16 horas. Né, não fecha para o almoço nem nada, nós estamos lá o dia inteiro à disposição.
É lá que faz o credenciamento de idoso, de cartão para idoso, cartão para deficiente. Todas essas questões relacionadas à via pública é nesse endereço que eu acabei de falar. Tá certo, Cíntia. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada a você. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja qual plano serve melhor para o seu empreendimento. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!